Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 2 de março, uau, o tempo está voando, de 2023 e nós estamos na semana pré-Purim. Eu gostaria de usar aqui do meu material, é um livro / apostila de Purim que nós escrevemos. Não sei muito bem como é que a gente vai disponibilizar para vocês aí na internet. Mas nós temos aqui uma leitura rápida, entre aspas, lógico, né? Eu fiz uns cortes aqui no livro para a gente conseguir ler o livro juntos. É uma versão encurtada MCM, para você ter uma noção da coisa. Então, se ela vai ser curta mesmo ou não, só Deus sabe. Mas vamos fazer essa tentativa e ver quanto tempo leva para a gente ler o livro de Esther juntos. Vamos lá? Esther, capítulo 1, versículo 1 a 4. Tem uns resumos aqui, mas são todos tipo cortes de versículos, tá? No terceiro ano de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, tendo sua capital em Susã, o rei convocou todos os nobres, príncipes e servos do reino por 180 dias e lhes mostrou todas as suas riquezas. Versículos 5 a 9. Depois disso, o rei deu um banquete para todo o povo da cidade de Susã. O banquete durou 7 dias. Havia comida e bebida à vontade. Versículos 10 a 22 do capítulo 1. No 7º dia do banquete, o rei mandou chamar a rainha, mas estando ela bêbada, rebelde ou apavorada, recusou-se a comparecer, violando desta forma uma ordem direta ao rei. O rei, também bêbado e cercado de homens igualmente bêbados e assanhados, vide minha versão, ficou furioso e decidiu, orientado por seus machistas conselheiros, pois todos se ofenderam terrivelmente com a desobediência da rainha, que Vasti deveria ser destituída da coroa e banida para o harém das mulheres que não servem mais ao rei. Fica subentendido o que significa isso. Aproveitando a ocasião, os homens pediram ao rei que promulgasse um decreto real, subjugando todas as mulheres do reino à servidão e absoluta submissão a seus maridos. Bem-vindo à cultura pérsia de 500 a.C. Muito bem, nenhuma lei existente foi violada, o ego do rei, que já estava para lá de bêbado, certamente ficou ferido, e se Vasti tivesse obedecido ao rei, talvez a lei moral ou a lei divina de Deus o Criador, teria sido violada. Tem alguns comentários meus aqui no meio. E se você conseguir adquirir essa apostila aqui, tem bastante footnote. Nota de rodapé explicando várias outras coisas, mas na verdade a apostila toda é super explicativa, super legal. Recomendo. Olha, eu escrevi de 2010 até hoje, então eu fui compilando, fui juntando, fui ministrando essa festa e fui juntando aquilo que, né, enfim. Hoje em dia há uma religião originária da mesma região e sob o mesmo espírito que trata da mesma forma as suas mulheres. Sua imaginação também já te levou lá? A transgressão de uma só pessoa foi atribuída a todas de uma mesma classe. Aqui, no caso, todas as mulheres, mais especificamente as esposas. Veremos ainda uma outra ocasião em que o ódio por uma só pessoa se tornará o ódio por todos relacionados a ela. Continuamos já no capítulo 2, versículos 1 a 4. Depois de um tempo, que pode ter durado uns 4 anos por aí, o rei se acalmou e sentiu saudade de ter uma rainha. Aconselhado por seus servos, de novo aqueles mesmos que aconselharam a banir a rainha anterior, o rei emitiu um decreto real e mandou arrebanhar todas as mais belas virgens das 127 províncias para que o rei pudesse escolher dentre elas uma rainha. Sim, ele experimentaria todas elas sexualmente até escolher a que lhe era do agrado maior. Dos versículos 5 a 9. Um judeu da tribo de Benjamim, vindo de Jerusalém na segunda deportação de Nabucodonosor, lá para 597 a.C., havia criado uma filha, como filha, uma prima órfã chamada Esther. Seu nome em hebraico era Hadassah. A menina era muito formosa e foi levada contra a própria vontade,
como todas as outras, ao palácio onde seria preparada durante 12 meses, antes de ser apresentada ao rei. E Esther alcançou favor aos olhos do eunuco-chefe da casa das virgens. Ou seja, elas iam da casa das virgens para a casa das concubinas, depois de passar com o rei. Dos versículos 10 e 11. Extremamente preocupado com o bem-estar de Esther, seu tio Mordecai passava todos os dias pelo harém das virgens para saber como ela estava. Ninguém sabia que Esther era judia. Nós temos hoje judeus na Europa que escondem a sua identidade, sua etnicidade ou sua religião por causa da perseguição que existe na Europa contra os judeus. De novo, como se o Holocausto não fosse suficiente. Aliás, tem gente que está pagando já o Holocausto da história, né? Versículos 12 a 14. Terminados os 12 meses de preparo, cada moça escolhia o que queria levar consigo. Saía do harém das virgens, passava a noite com o rei e depois era encaminhada para a casa das mulheres após terem sido desfloradas pelo rei. A moça só voltaria aos aposentos do rei se ele a desejasse e a chamasse pelo nome. Versículos 15 a 18. Esther alcançou favor diante de todos ao longo do ano de preparo. O rei tinha acabado de voltar de sua campanha militar na Grécia no 7º mês, e 3 meses depois, no dia 10 do 10º mês de Tevet, chegou a vez de Esther ir aos aposentos do rei. Ela não levou nada consigo e alcançou favor e graça diante do rei, que amou a Esther mais do que todas as outras virgens que já haviam passado por seus aposentos. Então o rei Assuero pôs sobre a cabeça de Esther a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. A ocasião foi celebrada com um grande banquete e a alegria do rei foi tal que ele perdoou dívidas, aliviou impostos, proclamou feriado e presenteou a muitos. Agora, parênteses meu. Em Mateus 22,14, quanto ao reino de Deus, Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Apesar de ser difícil correlacionar esse império maligno e esse rei vil com o reinado de Cristo, alguns conceitos podem ser válidos. Não vai me comparar o rei Assuero com Jesus, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Pela soberania de Deus, Esther foi escolhida dentre tantas outras virgens, e pela soberania de Deus, ela era filha de Mordecai, entre aspas. Estava sob os cuidados paternos de Mordecai. Voltando ao texto, Esther 2:19. Não satisfeito com a nova rainha e nem com suas muitas concubinas, o rei mandou novamente arrebanhar as virgens do reino. Na ocasião da promulgação desse novo decreto real, estava Mordecai assentado à porta do rei. Como Mordecai havia ordenado, Esther não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, 20 já. Apesar de ser rainha e, portanto, em ordem civil hierárquica superior ao seu primo, que cuidou dela, Esther obedecia às ordens do tio primo, em submissão à figura paterna justamente, como quando crescia em sua casa. Coisa que hoje em dia já não existe mais, né? Porque o aluno bate no professor, os pais não estão nem aí, é uma falta de hierarquia. Muita gente vai achar que eu estou falando isso e é até politicamente incorreto. E mas a Bíblia nunca vai ser politicamente correta. Então fazer o quê? Ficamos com a Bíblia, né? Espero. O protocolo hierárquico é importante em todas as áreas de nossas vidas, digo eu. Quem deve ser honrado ou obedecido? A quem podemos dar ordens? Mais adiante veremos a ordem hierárquica entre Esther e Mordecai sendo invertida. Mas por ora, ainda não. Continuamos, capítulo 2, versículos 21 a 23. Naqueles dias, quando Mordecai, sentado à porta do rei, por sorte ou pela soberania de Deus, veio ao seu conhecimento que 2 eunucos, guardas da porta do rei, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. Mordecai ficou sabendo e contou a Esther, que por sua vez contou ao rei. Pela soberania de Deus, Mordecai estava no lugar certo, na hora certa. 23. O caso foi investigado e ambos foram enforcados, os que estavam maquinando.
E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe o assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Comentários em parênteses. A manipulação de Amã o leva ao lugar de maior confiança diante do rei. Quantos filmes nós já assistimos com esse personagem do conselheiro vilão, né? Muitos. Quando você assistir da próxima vez, lembre-se dessa pessoa, Amã, um Agagita. Deus havia mandado eliminar todos eles, mas acho que foi Saul ou Salomão que deixou um deles vivo e aí temos que ele está novamente perseguindo o povo. Versículo 2 a 4. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mordecai não se inclinava de jeito nenhum diante de Amã, e nem se prostrava. Os outros perguntavam por que ele não se prostrava e insistiam com ele, até que ele falou por quê, e isso tinha a ver com a sua identidade. E ele revelou que era judeu. E eles foram e contaram para Amã. Meu parênteses. Será que pelo império circulavam as histórias de Daniel e de seus 3 amigos? Sadraque, Ananias, Mesaque, Misael e Abdenego, Azarias, que não se prostraram diante de Nabucodonosor? Será que o resto da história não chegou aos ouvidos de Amã? Versículos 5 a 7. Amã ficou furioso porque o cara não se prostrava, né? E decidiu que não seria suficiente eliminar somente a Mordecai, mas que todo o seu povo deveria também ser expurgado do reino. Parênteses. Amã tem uma herança espiritual maldita por ser descendente de Amaleque, a quem Deus jurou destruir a memória da face da terra. Aí fica ruim, né? O cara já nasceu com uma maldição terrível e ele está entrando na atmosfera dessa maldição, do porquê foi gerada essa maldição pela perseguição ao povo de Deus, que no fim acaba sendo uma perseguição ao próprio Deus. Eu vou pular alguns dos meus comentários aqui, senão a gente não termina nunca. Você pode adquirir e ler depois. Mas Deus havia prometido fazer guerra contra Amaleque, e nos dias de Ester fez guerra contra Amã, o Amalequita. Nos últimos dias desse 6º milênio, Deus fará guerra contra os que se dispõem a esse espírito maligno, os que entram debaixo desse manto, dessa cobertura, bem como ao espírito do anticristo. E sim, como eu sou professora de escatologia, lógico que você vai ver todo um cenário de últimos dias aqui dentro da leitura e dentro da apostila toda também. Ester 3, 7. No dia 1 do primeiro mês, que é o mês de Nissan e Aviv, se lançou Pur. Pur é sorte, tipo loteria. Rolam os dados. Como um instrumento de adivinhação para escolher a data para selar o destino de todos os judeus do reino, porque um deles não se prostrou diante de Amã. E nessa época também haviam festividades ao deus Marduk, e ele era o falso deus que decidiu o destino de muitas coisas no reino, colheitas, juízos, por exemplo, quem seria julgado, quem não seria, sentenças e tudo mais. Era tudo feito por meio de adivinhação. E Amã não sabia, mas os deuses persas não podiam contra a soberania de Deus, que já estava em ação. A data lançada por sorte, Purim, para a chacina ou o holocausto, caiu no dia 13 do último mês de Adar. Então, as sortes foram lançadas nas festividades do primeiro mês e a sorte caiu para o 13º ou 12º mês, no dia 13 do último mês, ou seja, caiu 12 meses depois, o que é uma bênção, porque afinal de contas os judeus teriam 12 meses para se preparar para essa chacina, esse holocausto que viria sobre eles. Vamos lá, Ester 3, versículo... Deixa eu fazer um comentário aqui. É imensa a confiança de Amã em sua posição diante do rei, pois ele já planeja tudo antes mesmo de falar com o rei, ele já decidiu e já vê como certo. Ele fará o mesmo quando decidir enforcar Mordecai antes do dia estabelecido para o holocausto.
Mais um parênteses em relação aos últimos dias. Nos últimos dias desse 6º milênio, que é o milênio no qual nós estamos, o anticristo demandará adoração e o povo de Deus que se recusar a se prostrar e adorar será perseguido até a morte. Lembra, o Mordecai se recusou a se prostrar diante de Amã. E por isso o cara o odiou e decidiu que ia matá-lo. Quando chegar o tempo do anticristo, isso vai acontecer de novo. E o anticristo é conhecido como o assírio, né, em várias profecias. Então, amalequitas, assírios, tá ali, né? Ester 3:8. Mentindo pelas ventas, Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerar este povo. Versículos 9 a 11. Se bem parecer ao rei, seja promulgado um decreto para que seja destruído este povo, e eu te pagarei, ó rei, 10.000 talentos de prata. O rei nem aceitou o dinheiro de Amã, mas lhe deu carta branca para que ele, o inimigo dos judeus, fizesse segundo a sua vontade, que seria aprovada e selada pelo próprio rei com o seu anel de selar. Primeiro, observação, o rei é realmente facilmente manipulado, nem mandou verificar esse relato. Fake news total. Em Provérbios 11:14 diz assim, que na multidão de conselheiros há segurança. E se o rei já estava cercado de péssimos conselheiros, né? Como a gente viu na decisão que eles deram para Vasti, depois na outra decisão de experimentar de todas as jovens do reino para conseguir achar uma rainha. Mas mesmo assim, talvez esse desastre teria sido evitado se o rei, que não conhece ao Deus de Israel, tivesse consultado seus muitos conselheiros. Nem consultou nenhum aqui, né? Infelizmente, ele escolheu confiar cegamente na torpe palavra de um só conselheiro, o perverso Amã. Ester 3, de 12 a 14. Enviaram-se as cartas com o decreto real pelos correios a todas as 127 províncias do rei, para que destruíssem, roubassem e matassem todos os judeus, homens, mulheres, crianças, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês de Adar. O decreto instava os outros povos do reino a se prepararem para destruir e destituir os judeus naquele dia. O Império Persa ele vem vindo no encalço do Império Assírio e Babilônico e Medo-Persa. Então, cada um que veio depois conquistou o território e os povos que estavam ali, aumentando o seu território pouco a pouco e se tornando senhor de muitos outros povos que estavam dentro já desse grande império. E ele fez com que todos esses povos conquistados se levantassem contra um povo conquistado, os judeus. Aliás, nesse tempo, a primeira leva de emigração, os primeiros judeus exilados já haviam voltado. A gente vê isso lá no relato de Esdras e foi Zorobabel que encabeçou esse primeiro retorno, essa primeira emigração da Pérsia para Israel, para que eles pudessem reconstruir a cidade, os muros e etc. Onde estamos aqui? Muito bem. Comentário. Imagine quando o anticristo mudar as leis e os tempos e começar a perseguir aqueles que se opõem a ele. Como é que vai ser, né? Ester, versículo... Não, peraí que eu pulei um pouquinho aqui. Vamos no 3:15. Satisfeitos, Assuero e Amã beberam para celebrar. Enquanto isso, tão bizarro e fora do esquadro era esse decreto, que até mesmo para o rei Assuero, que ao ser promulgado houve perplexidade e confusão na cidade de Susã. Eles já estavam acostumados que Assuero era uma pessoa meio enlouquecida, meio louca, né? Esses imperadores, eles eram maus, terríveis. Mas até para o povo da própria cidade de Susã, isso foi além do normal, da maldade dele. E houve grande perplexidade e confusão na cidade de Susã. Provérbios 29:2 diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo
geme. Esther 4, de 1 a 3. Quando Mordecai soube o que estava acontecendo, ele viu, as cartas sendo enviadas, viu o conteúdo das cartas, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e de cinza, que é um sinal de indignação, clamor e luto, e saiu pelo meio da cidade clamando com grande e amargo clamor: meu Deus, o que está acontecendo? Houve também entre os judeus do restante das províncias, tinha judeu espalhado pelo império todo, como todos os povos acabavam se espalhando, grande luto, clamor, choro e jejum. Qual será que vai ser a nossa reação quando a perseguição à igreja começar, hein? Esther 4, versículos 4 e 5. Apesar de estar dentro do palácio, dentro de um sistema governamental mundano, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, Esther não sabia de nada do que se passava e, ouvindo falar o que Mordecai vestia, alguém veio falar: o seu primo tio lá tá de pano de saco. Ela manda roupas para ele, para que ele se trocasse. Mas Mordecai não aceitou. E Esther, depois de um tempo, o Tico e Teco voltaram a pensar e ela foi perguntar por que ele estava vestido de pano de saco. E aí ela enviou um servo para descobrir isso. Comentário: por que será que Esther não buscou primeiro saber a causa dessa atitude de Mordecai, antes de enviar roupas? Ela estava num La La Land, lá no palácio, o que estava rolando com a menina? Ela era jovenzinha, assim, dá um desconto para ela. Esther 4, de 6 a 8. Mordecai estava à porta do rei e lhe fez saber tudo quanto havia sucedido, como também a soma exata do dinheiro, da propina, que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que mostrasse a Esther e explicasse a ela, ordenando-lhe que fosse falar com o rei, a fim de suplicar por misericórdia e diante dele buscar ou pedir pelo seu povo. O protocolo hierárquico é importante em todas as áreas das nossas vidas, Mas no relacionamento de Mordecai e Esther, nesse momento, ele age como profeta, pai e ancião. Ainda que ela seja rainha, Esther, ela está numa posição mais elevada, mas ela realmente não sabe raios o que fazer, E ela nem ficou sabendo do que estava acontecendo no reino, ela não estava a par dos assuntos do rei, dos assuntos do governo, da economia, da política e etc, Esther suplicará pela restauração dos muros de proteção de seu povo, mas não sabe ainda que esta restauração renderá ao seu povo uma porção dobrada de autoridade e vida no reino de Assuero. Pensa que esses judeus, eles nem deviam estar aqui, eles já deviam ter voltado na primeira leva lá, não devia ter muito pouco, mas não, ainda tinha gente espalhada pelo reino todo, pelo império todo. Mas Deus vai usar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar esses que ficaram. Se eles se submeterem ao Senhor, Ele vai trazer uma estratégia tal que eles vão passar a ter, de serem perseguidos, serão não os perseguidores, mas terão autoridade que não lhes era dada nesse momento no reino ainda. Ou seja, de cauda passarão a ser cabeça. E Esther buscará a face do rei por uma resposta para impedir que sua família, um grupo menor dentre os povos do reino, seja destruída e eliminada deste reino. Voltando a Esther, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Diante da notícia da destruição de seu povo, Esther, ainda imatura, se apavora com a ordem de Mordecai, se deixa influenciar pelas circunstâncias e pensa somente na impossibilidade da missão e na consequência para si mesma, caso venha a obedecer a esta ordem. Ela manda responder a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem, sabe, Mordecai? Todo mundo sabe, menos você. Para todo homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Você não está sabendo, Mas você está me mandando eu entrar lá na presença do rei sem ser chamada? Isso aqui é pena de morte para mim. A não ser que quando eu chegar lá, o rei estenda sobre mim o seu cetro, para que eu viva. E escuta, já faz 30 dias que ele não me chama, tá? Então a coisa tá braba por aqui. Versículo 13.
Mordecai mandou que respondessem a Ester: escuta, garota, filha amada, não imagines que por estares no palácio do rei terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus, porque a sentença é para todos e você é judia, então em algum momento ela virá sobre ti também. Versículo 14. E é um daqueles textos que todo mundo conhece do livro de Ester. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi levantada, rainha, que você veio ao reino. Não pensa que você está livre disso, não. Deus vai levantar o livramento, mas você vai perecer, porque Deus te colocou num lugar de autoridade e você não está usando dessa autoridade. 16. A palavra de alerta de Mordecai gera um despertar e, de repente, cheia de fé, coragem, propósito e inspiração, Ester responde a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comam nem bebam por 3 dias, de noite, de dia. Eu vou fazer isso com as minhas moças também. Nós também jejuaremos. E depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Paciência. Tentei, fiz a minha parte. E aqui o protocolo hierárquico que você vê que se inverte, né? Agora Ester está dando ordens de sua posição como rainha e ela ordena que Mordecai convoque a todos por um jejum de 72 horas. Essa guerra, ela será vencida primeiro nas dimensões do espírito. Puxa isso para você. Há guerras que não adianta você ir no físico primeiro, você vai no espírito primeiro, depois quando Deus fala, agora é o tempo oportuno, agora é o Kairos, agora eu vou intervir no seu Cronos, agora vai. 4:17. Então Mordecai foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Engraçado que eles usam essa palavra, né, proposital. Ester ordenou e Mordecai fez o que ela ordenou. Vou dar um parênteses aqui. É bem provável que Mordecai já soubesse qual seria a estratégia de Deus e que Ester tão somente emprestou do próprio Mordecai a ideia, copiando o que ele mesmo já havia começado, porque ele, né, rasgou suas roupas e entrou em luto, em jejuns e etc. Mas na posição de súdito, né? Mordecai se submete e obedece à ordem da rainha sem questionar a sua autoridade. Não importa de onde veio a ideia, veio de Deus. Se ela veio, te puxou dele ou não, veio de Deus a estratégia. E ele obedece. E embora, uma curiosidade, né? No livro de Ester, a palavra Deus, menção de Deus, Yahvé, Senhor, Adonai, nada disso é utilizado. Você não vê a menção, você vê Deus dentro do contexto, mas você não vê o seu nome sendo referenciado. Algo que hoje em dia na nossa cultura acontece muito parecido, tem muita gente que tem medo de dizer que é crente, né? Ah, eu sou cristão, seja lá o que for isso. Ah, eu leio a Bíblia. Não, tem gente que nem fala, morre de medo de falar, porque sabe que vai ser perseguido, zombado. Veja pelo carnaval, né? Se zomba de Deus o tempo todo, há anos já. Embora Deus não seja mencionado nesse livro, os judeus claramente continuam sendo judeus, continuavam suas práticas, costumes, conforme o próprio Amã havia anteriormente declarado ao rei, e portanto sabiam que somente poderiam ser salvos deste holocausto mediante uma intervenção divina. Eles já tinham isso no seu DNA, na sua história, o saber que Deus teria como salvá-los diante da situação impossível em que eles se encontravam. Ester 4:17. Então Mordecai foi e fez tudo quanto Ester lhe ordenava. Capítulo 5, versículo 1. Ao terceiro dia, terminado o jejum, Ester se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei. Então existe um pátio interior no palácio que fica de frente para a sala do trono. E ela ficou meio que passou por ali, né? E o rei estava sentado no trono e viu que ela estava ali. Vendo o rei a rainha Ester, versículo 2, que estava em pé ali no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. 3. Então o rei lhe disse: O que é, rainha Ester?
qual é a tua petição? Olha como o cara é sábio. Até metade do reino se te dará. Faz 30 dias que eu nem lembro que você existe, que você só serve para uma coisa. Mas agora eu tô vendo aqui você e me deu aquela paixonite aguda e eu vou te oferecer metade do reino se você quiser. Olha que inconsequente. Afoito, impossível, impulsivo, imprudente e irresponsável foi o meu comentário. E olha, João Batista perdeu a cabeça numa situação um tanto quanto parecida. Herodias pediu a sua cabeça a Herodes diante da mesma proposta. Eu te dou metade do reino, que era a cabeça do fulano. Ainda bem que ele não ofereceu isso para Amã. Na hora ele tinha pedido todo mundo de uma vez logo, né? Mas o resultado da intercessão e da soberania de Deus se fazem manifestas nessa circunstância e Esther recebe o favor necessário para executar a estratégia dada por Deus em seu jejum. Pela soberania de Deus, ela se encontra na posição de rainha, porque ela antes não era ninguém no reino. Agora ela está no palácio, ela jejuou, ela é rainha e agora ela está sendo usada como um vaso para a honra, para fazer mudar a sorte, isso é, o destino de morte lançado sobre todo o seu povo. Ela não vai salvar sua própria vida, ela vai salvar todo o seu povo. 5:4. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. Perceba que agora já não é mais Mordecai, o sacerdote, pai e profeta, que está em posição hierárquica para mudar essa situação, mas é alguém em posição governamental. Mordecai orou, intercedeu, criou Esther, educou Esther, ensinou nos caminhos do Senhor, se derramou nela, nos anos de sua formação. Veja como é importante nós nos derramarmos sobre os nossos filhos, sobre as pessoas que o Senhor envia para aprenderem conosco. Agora é a vez de Esther. Ela vai agir de acordo com todos esses fundamentos que foram lançados e semeados em sua vida. Enquanto isso, seu pai e sacerdote, o intercessor, diante da autoridade maior, que é a rainha Esther, a orientou para que ela, que tinha acesso ao rei, que é a autoridade constituída e maior naquele reino, pudesse também exercer sua posição como sacerdotisa, entre aspas, intercedendo com súplicas e petições por seu povo diante do rei. Então, ambos, tanto Mordecai como Esther, asseguram a mudança do coração e o favor do rei, por meio de súplicas diante da autoridade suprema e soberana de toda a criação, que é Deus, o Deus de Israel, que é sobre todos os governos em todas as dimensões, tanto celestial como terrena. E é por isso que nós vamos diante do Senhor, se o meu povo se arrepender, se orar, se arrepender dos seus pecados, se clamar a Deus, então Deus vem e faz algo. Nossa guerra começa nas dimensões do Espírito. Agora anote isso. Se Deus te chamou para o governo eclesiástico, assuma a sua posição e autoridade e avance ministrando vidas e ensinando-as a andar nos caminhos do Senhor, a viver a partir das dimensões do Espírito e a se derramarem na sociedade. Se você foi chamado para o governo civil, igualmente assuma a sua posição de autoridade e avance para cuidar do povo sobre o qual você preside. Agora, se Deus te chamou para ser sacerdote, viva de acordo no lugar em que Ele te estabeleceu para um tempo como este, seja em empresas, hospitais, segurança, transporte, comunicação, educação, etc. Quando eu falei sacerdote, você pensou em eclésia. Não. Governo eclesiástico, profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, ok? Sacerdote somos todos nós. Sacerdócio santo e real, pedras vivas no tabernáculo divino que é Jesus. Amém? Então, encontre o seu lugar e faça como Deus te orientar. Tome posse dessa esfera que Deus te deu de autoridade. Esther poderia ter imediatamente pedido a morte de Amã naquele banquete. Seria lícito. Mas em Isaías 55, 8 e 9, a Bíblia diz que os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos. Pelo contrário,
Os deles são muito mais altos do que os nossos. E parece que Deus tinha alguma outra coisa em mente aqui. A estratégia que Deus deu a ela durante o jejum foi diferente do que o que nós teríamos feito, talvez, né? Ao jejuarmos e buscarmos a face de Deus, é importante que estejamos abertos para ouvirmos instruções e estratégias diferentes do que nos parece racional ou até do que nos parece mais fácil. Para que 3 banquetes? Faz logo um só e já manda o negócio, né? Já manda o recado. Mas Deus tinha algumas coisas que precisavam acontecer entre esses banquetes ainda, antes de ela revelar o que ela precisava, o que ela desejava. E Deus tinha, mais um comentário, Deus tinha planos mais interessantes e com uma pitada de senso de humor, como veremos a seguir. Esther 5:5. Então disse o rei: fazei Amã apressar-se para que se cumpra a vontade de Esther. Vieram, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado. Versículo 6. De novo disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição, minha rainha? E se te dará? Que desejas? E cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Novamente, como é característico do rei Assuero, ele é impulsivo em suas decisões e oferece de novo até metade do reino. Igual fez Herodes a Herodias. No entanto, já está em ação o resultado do jejum oferecido diante de Deus pela salvação do povo. Deus já está movendo algo, ainda que a gente não viu ainda durante a história aqui. Deus usa o favor do rei para com Esther. E apesar do favor, a rainha não cai na tentação de pedir nada além do que lhe foi incumbido nesse tempo. Isso é mover-se pelo Espírito Santo de Deus e não pela sua própria vontade, seu próprio raciocínio carnal. Às vezes Deus quer que você pegue só a mão, ainda que o braço inteiro tenha sido oferecido. Fica a dica. 5:7. Esther respondeu dizendo: eis a minha petição e o meu desejo, ó meu rei. 8. Se tenho alcançado o favor do rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei o meu pedido, conforme a palavra do rei. Mais um banquetezinho, comer mais um pouquinho, celebrar mais um pouquinho, depois eu te falo. Esther fará sua petição no dia seguinte, em um segundo banquete. A estratégia não é de todo irracional, se você parar para pensar, né? O rei, ele é aficionado por banquetes regados ao vinho. E ele já prometeu a Esther até metade do reino. Mas o revogar de decretos irrevogáveis será o caminhar de algumas impossibilidades a mais. A soberania de Deus se verá em sua estratégia agindo também na vida de Amã e Mordecai. Tem uma história aí que precisa ser resolvida ainda. Deus não está perdendo tempo, ele não vai chegar atrasado nessa. Ele está aparando todas as arestas e amarrando todas as pontas soltas. Deus não está com pressa e também não chegará atrasado. Tudo será tratado em tempo hábil e oportuno. 5, de 9 a 10. Então, naquele dia, Amã saiu alegre e animado. Daí ele sai todo feliz com o banquete, topa com o Mordecai ali na porta do rei. E ele nem tchuns para o Amã, nem tremeu, nem se levantou, nem se prostrou, nem nada. E Amã se encheu de furor contra Mordecai. Mas ele se segurou ali, foi para casa, reuniu com seus amigos e Zeres, a sua esposa. 11 a 12. E ele se vangloriou, né, de suas riquezas. E aí, galera, olha quantos filhos eu tenho, eu sou muito rico, eu fui engrandecido pelo rei, eu fui exaltado sobre os príncipes e servos do rei, eu sou a última batatinha do saco, né? Mas vocês não sabem a máxima, tem mais. Eu sou tão demais que até a rainha Esther, que ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também amanhã ela me convidou para me unir junto ao rei nesse outro banquete que ela vai dar. 13 a 14. Todavia,
isso não me satisfaz. Eu tô me gabando aqui, mas tem um negócio aqui dentro que eu tô querendo socar alguém por causa desse raio desse judeu Mordecai. Aí falaram assim pra ele, olha quanto conselheiro bom o cara tem. Pra que tanto estresse, cara? Resolve logo essa parada aí. Faz uma forca de 20 metros de altura aqui mesmo na sua casa e pela manhã diz assim pro rei que você quer enforcar o Mordecai. Já aproveita o banquete, né? E aí entra alegre com o rei pro banquete. E esse conselho foi assim supimpa, deixou Amã super feliz da vida, ele mandou construir a forca. Pausa. O inimigo maior dos judeus, que é Satanás, vendo a mobilização do povo clamando diante de Deus e a renovada coragem da rainha Esther, deve ter pensado que precisava derrubar logo o seu pilar de sustentação, que é a figura do pai intercessor, o Mordecai. Se Esther, imagina Satanás pensando, né? Se Esther ficasse órfã novamente, se ela perdesse Mordecai, como é que ela agiria então? Será que ela continuaria nessa coragem toda, nesses propósitos todos? A soberania de Deus novamente entra em ação e não temos de imaginar o que teria acontecido, pois não descansa e nem dorme o guarda de Israel, de quem virá o socorro em tempo hábil. Então, não acabou ainda, respira. E falando em dormir, né? Deus tinha uma estratégia escondida na manga para aquela noite entre os dois banquetes. Capítulo 6, versículos 1 a 3. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. Então, ele mandou trazer um livro de registro das crônicas. Imagina, você perde o sono e você vai ler um livro de história do seu próprio reino. E as crônicas foram lidas. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado os dois eunucos e guardas da porta do rei, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou, tô me lembrando dessa ocasião aí. O que a gente fez, hein? Houve alguma honra, alguma dignidade conferida a Mordecai por ter salvo a minha vida? E eles responderam, não, aqui não está registrado nada não. Versículos 4 a 6. Cedo na manhã seguinte, disse o rei, quem está aqui? Eu tô vendo que tem alguém aí, quem está aí fora? Quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, para matar o Mordecai, lembra? Aqui naquela forca que ele tinha preparado. E o rei o mandou entrar, mas antes que Amã pudesse ter tempo de falar qualquer coisa com o rei já foi perguntando, Amã, o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensou, deve ser eu, claro, quem mais? A quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pausa, ó Deus. O ódio, olha como o ódio cega, né? O ódio e a soberba de Amã lhe ofuscaram o entendimento, e a sorte, a loteria de sua destruição será lançada agora. Ele lançou sorte para destruir os judeus, agora ele vai entrar na corda bamba da sorte. Amã então relata sua brilhante ideia para honrar a si mesmo e conta isso para o rei. Capítulo 6, versículos 7 e 8. Disse Amã ao rei, para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha em sua cabeça uma coroa real, ou seja, tipo, faz esse cara ser parecido com o rei, semelhante ao rei. Além disso, façam-no andar montado pela praça da cidade, levado por um dos príncipes mais nobres do rei, e proclamem diante dele, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar, esse sim é a última batatinha do saco, olhem! E ele pensando que ia ser para ele, né? Versículos 10 a 11. O rei gostou muito dessa sugestão e disse assim, então corre, cara, vai lá. Toma os trajes e o cavalo, assim como você disse, igualzinho, faz tudo isso para o judeu Mordecai, que está lá sentado à porta do rei. E olha, não deixa faltar nada disso, faz igualzinho. E você vai ser o cara que vai levar ele pela cidade, pela praça, né? 12 a 14. Humilhado, Amã voltou para casa e contou aos seus amigos e à esposa tudo o que havia acontecido. Ele foi e fez, né?
E aí eles mesmos, olha que conselheiros bons, primeiro orientaram o cara, deram a sugestão, vai lá e mata o cara logo aqui no seu quintal, faz uma forca. Aí eles viram o reviravolta da situação começando já e eles profetizam a derrota vindoura de Amã por causa da linhagem de Mordecai. É o que eles falam. E se você já caiu pelo judeu, você já era. Cadê? Perdi aqui. Mas não tiveram tempo nem de elaborar a questão, pois havia chegado a hora do banquete, então alguém vem correndo buscar o Amã. E ele, não, ao invés de voltar todo feliz para a casa do rei, voltou todo humilhado de novo para o próximo banquete. Capítulo 7, versículo 1. Entraram, pois, o rei e Amã para se banquetearem com a rainha Ester. Um todo feliz, o outro já... Versículo 2. Ainda outra vez disse o rei a Ester, no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E será concedida. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. 7:3. Então respondeu a rainha Ester e disse: ó rei, se eu tenho alcançado o teu favor e se parecer bem ao rei, pela minha petição, peço que me seja concedida a minha vida e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Me querem me matar, Deus me ajuda, me dê a minha vida, me conceda a minha vida e do meu povo também. Pois fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e exterminados. Se ainda tivéssemos sido vendidos por escravos, eu nem falaria nada. Porque o sofrimento causado aos judeus não seria causa suficiente para eu te incomodar. A gente sofrer, ainda vai. No entanto, não fomos vendidos para a servidão, e sim para a destruição. É um decreto de morte. Indignado, versículo 5, o Assuero perguntou para a rainha Ester: mas quem é e onde está esse cujo coração se corrompeu? Quem que está querendo matar minha rainha? E ela respondeu, versículo 6, o adversário e inimigo é esse aqui, ó, o perverso Amã. Imagina que o Amã, enquanto ela está falando isso, ele está meio tentando entender quem que é, do que se trata, né? É esse aqui, agora ele entendeu de vez. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. Versículo 7. E o rei, no seu furor, o rei ele ficou tão irado, tão furioso, que ele levantou e saiu para tomar um ar, porque senão acho que eles ganavam o Amã ali na fúria, na mão mesmo, no muque. Ele foi até o jardim para esfriar a cabeça. Amã, porém, ele ficou ali para implorar a rainha Ester pela sua vida, porque ele viu que o seu fim já havia sido determinado pelo rei. E é engraçado que na Bíblia fala que o rei ficou roxo, vermelho, que ficou o nariz, ficou todo vermelho. Subiu o sangue. 7:8. Ora, o rei voltou do jardim e pegou Amã debruçado sobre o divã em que estava Ester, tipo, né? E aí o rei falou: mas será que ele quer também violar a minha rainha aqui na minha presença, na minha própria casa? Olha, o tom do rei deve ter sido ensurdecedor para Amã. E os servos do rei imediatamente trouxeram um capuz e cobriram a cabeça de Amã. Versículos 9-10. Os servos do rei o informaram a respeito da forca preparada para Mordecai, lá na casa do Amã. Assim, Amã foi enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o rei se acalmou, seu furor se aplacou. Capítulo 8, versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado quem era Mordecai. Seu tio /primo /figura paterna. Ou seja, finalmente chega o tempo de Ester declarar a sua raiz, sua etnia, sua religião e sua parentela.
Tudo de que Amã havia se vangloriado seria entregue agora àqueles que ele odiava e buscava destruir. 8:2. O rei tirou o seu anel que ele havia tirado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester encarregou Mordecai da casa de Amã. Olha de novo os protocolos hierárquicos aqui. Eles são saudáveis, equilibrados e sensatos entre Ester e Mordecai. Ela lhe concede o que é da autoridade dela, enquanto ele lhe concede o que é da autoridade dele, e assim eles têm um alinhamento vertical com Deus, cada um no seu papel, e um alinhamento um com o outro dentro da autoridade que ambos têm. É importante nós discernirmos esse alinhamento. E então, após 3 dias de jejum e 2 banquetes, ocorre uma mudança de governo. Anote aí. A exposição do mal por meio da luz da verdade trará uma mudança de governo. Aplique isso na sua intercessão pelos seus filhos e pela sua nação, especialmente em termos de governo. A exposição do mal por meio da luz da verdade trará uma mudança de governo. Decretos do que Deus está mandando decretar, do que é a verdade, do que Deus escolheu para o governo. Continue liberando os decretos. Libere. Entre na esfera governamental dos decretos, das palavras proféticas que Deus deu. Aliás, eu acabei de gravar um vídeo, que eu não sei bem quando vai subir, mas é a respeito do pré-Purim, a palavra... E agora não vou lembrar o nome da senhorinha. Mas eu mostro para vocês no vídeo a carinha dela. E vocês vão saber que é o pré-Purim, acho que parte 2. Vocês vão achar qual que é. Que fala sobre essa esfera governamental em relação às palavras proféticas, o honrar das palavras proféticas. Continuando nossa leitura de Ester, capítulo 8, 3-8. Ester não se desvia do seu propósito, salvar a vida de seu povo. Esse é o propósito, salvar a vida do povo. Ela se lança com lágrimas aos pés do rei, implorando ao rei que, se ela de fato encontrou favor aos seus olhos, que se revogue o decreto do extermínio. E o rei lhes estende o cetro, porque ela se prostrou diante dele, e ela intercede por todo o povo judeu espalhado pelas 127 províncias de Assuero. Pausa. Às vezes nós paramos de lutar antes da hora. Ester não podia parar aqui, porque o decreto continuava firme ali. O inimigo foi eliminado, mas o decreto estava firme e forte. A maldição ainda vigorava. A sentença de morte ainda vigorava. Então ela não podia parar antes. Às vezes a gente acaba parando antes, mas tem esse discernimento de quando é para parar e de quando é para continuar. Uma guerra constitui em várias batalhas. Ester havia vencido algumas delas. Ela venceu batalhas no seu emocional, no seu espírito, por sua vida, pela vida de Mordecai e até mesmo eliminou Amã. Mas a guerra, no entanto, não estava ganha ainda, pois o povo corria perigo. Ester 8, 9-10. Então foram chamados os secretários do rei, naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia, restando ainda 9 meses para a data do holocausto. Então a sorte de Amã foi tirada no 1º mês, a intercessão de Ester acontece 3 meses depois. Agora eles têm o favor, agora eles têm the upper hand, agora eles é que são a última batatinha do saco, só que eles precisam salvar o saco todo, senão só vão ser eles mesmo, né? Então um novo decreto precisa ser emitido. E se escreveu conforme tudo quanto Mordecai ordenou a respeito dos judeus aos governantes das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, lembrando que Israel está bem no meio desse caminho aí entre a Índia e a Etiópia. O decreto foi escrito em nome do rei Assuero e selado com o seu anel, que está no dedo de quem? De Mordecai. Agora ele mudou a esfera de autoridade dele, de um conselheiro, uma pessoa que se assentava à porta do rei, para alguém que está agora como o primeiro-ministro, na mesma posição que estava Amã. Então, houve promoção aqui. A intercessão gerou uma promoção. Uma coisa legal para colocar aqui.
Cadê? Mordecai passa a ser o segundo depois do rei, alterando o seu protocolo hierárquico. Amã havia sido exaltado sobre todos os outros príncipes e Mordecai agora tomava o seu lugar. Versículo 11, capítulo 8. Nessas cartas novas, o rei concedia, ou seja, dava permissão aos judeus que viviam em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas. E aqui, curiosamente, né, a gente pode dizer, nasceram as forças de defesa de Israel, que é o título dado ao exército de Israel hoje é que eles são forças de defesa, não forças de ataque, forças de defesa. Eles estão lá para defender o povo de Israel dos seus inimigos. Cadê? E para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem atacar e saquear seus bens. Então, se está lá o primeiro decreto, podem ir destruir, matar e roubar os judeus. Aí veio o segundo decreto, judeus podem se defender agora, tá certo? E então foi o decreto enviado para todos os outros lugares da província. Versículo 12. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Então foi a ordem que eles pudessem se defender os seus bens e tudo mais, naquele dia, a 9 meses ainda de distância. Então, aqueles que iam atacar podiam pensar no assunto, e aqueles que iam se defender podiam se preparar para o que desse e viesse. E o ataque só podia vir naquele dia. Então, a defesa também só ia poder, né? Você não vai atacar se ninguém te defender, ou você não vai se defender se ninguém te atacar, você entendeu? É isso aí. Versículos 13 a 14. O decreto real de Mordecai não cancelava o decreto anterior de Amã, mas permitia que os judeus se preparassem para aquele dia, que se vingassem dos seus inimigos e defendessem suas propriedades. 15. Então Mordecai saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura, e a cidade de Susã, que antes havia estado perplexa com aquele primeiro decreto, exultou e se alegrou. Novamente lembrando de Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. E agora Mordecai era o segundo depois do rei, havia um governo justo, havia um conselheiro justo ali. E Provérbios 28:28 diz assim, que quando os ímpios se levantam, os homens se escondem, mas quando os ímpios perecem, a justiça aumenta. Então havia, às vezes, a necessidade do perecer dos ímpios e dos injustos, que está nas mãos do Senhor, amém? E aqui no caso, nas mãos de Deus, o rei acabou tomando esse posicionamento. Esther 8, 16 e 17. Lembrem-se que a gente está lendo uma história bíblica, de outra cultura, de outros tempos, mas os princípios se aplicam, seja no físico, no natural, no terreno, ou nas dimensões do espírito, no sobrenatural e no celestial. Nós precisamos discernir para navegar esse território de interpretação e de aplicação da palavra de Deus. 8, 16 e 17. Para os judeus em todo o império, houve luz e alegria, gozo e honra, banquetes e festas, ali 9 meses antes, hein? E muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o terror dos judeus tinha caído sobre eles. Uau! Cá entre nós, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Houve sabedoria naqueles que não temeram os judeus, mas o Deus dos judeus. Esther e Mordecai temeram e buscaram a Deus, que lhes deu a vitória e fez os outros povos temerem os judeus, porque temiam de fato era o Deus dos judeus. Quero imaginar, né? A autoridade que eles tinham. O nome de Deus não é mencionado, mas está implícito em todos esses princípios. Esther 9, do 1 ao 11, vamos dar uma resumida grande aqui. Ora, no dia 13 do mês 12, que é Adar, em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aquele dia da sorte de Amã, sucedeu o contrário,
de modo que os judeus foram os que se assenhoraram dos que os odiavam. Os judeus inspiravam terror e muitos oficiais do governo se uniram a eles. Também caiu sobre eles o temor de Mordecai, que havia se tornado extremamente poderoso nos últimos 9 meses, desde a emissão do novo decreto. Mataram também os 10 filhos de Amã, o inimigo dos judeus. Aqui nós temos vários princípios, né? Da iniquidade sendo visitada como maldição nas próximas gerações, e nós vemos também esse princípio lá na família de Jezabel, em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Tiatira. Só para notar um detalhe, os judeus, eles matam somente aqueles que se levantam contra eles. Não é uma matança indiscriminada e desenfreada. É um decreto que permitiu que eles pudessem se defender. Mais um resumão aqui de Esther 9, versículos 12 a 14. No fim do dia, o rei comunicou a Esther que somente na capital os judeus mataram 500 homens e no restante do império foram 75.000. O rei pergunta se a rainha deseja mais alguma coisa e ela pede uma extensão do decreto para o dia seguinte, para a capital. Mais uma coisa, rei. Dá para pendurar em forcas os cadáveres dos 10 filhos de Amã? O rei respondeu: o seu desejo será feito, e publicado um decreto para enforcar os cadáveres. Que coisa mais peculiar, né? Pode parecer um exagero enforcar os filhos de Amã, que já estão mortos. Mas para os que estão hipnotizados pelo ódio mediante o espírito antissemita do anticristo, aqueles que estão cegamente, não estão nem raciocinando mais, estão indo pelo espírito do ódio mesmo e do antissemitismo, será preciso um poder de persuasão ou de dissuasão. Se não lutarem, preservarão suas vidas, do contrário serão mortos. Até mesmo nisso vemos a misericórdia de Deus, ou seja, nós temos uma situação em que, em Susã, havia muitos inimigos dos judeus, e não sei por que eles realmente não acreditaram que os judeus se defenderiam até a morte. E então os judeus venceram, mas continuava aquele espírito de ódio, e Esther pede mais um dia. Nesse mais um dia, no entanto, o que ela queria era que houvesse uma dissuasão, que aqueles que tinham ódio irracional, que é espiritual e demoníaco, que eles pudessem parar e olhar os corpos já mortos, os cadáveres enforcados ali, e quem sabe aquilo tipo dava um chacoalho, né? Um chilepe, acorda, gente, para, porque se vocês continuarem, vocês vão morrer, como esses aqui morreram. Versículos 15 a 19. No dia 14 do mês 12, os judeus mataram mais de 300 homens na capital, mas não tocaram nos despojos. Nesse dia 14, os judeus do restante do império descansaram, celebraram com banquetes e alegria. Eles mataram apenas os que os odiavam e haviam se levantado contra eles, e não despojaram os bens dos mortos. Os judeus não executaram o decreto no tocante a despojar o inimigo. Eles podiam fazer isso, mas no segundo dia, eles apenas mataram em defesa própria de seus bens e famílias. E assim houve justiça com misericórdia. Não houve um negócio enlouquecido com ódio. É difícil a gente entender na nossa sociedade isso, mas os povos que leem de outras culturas não têm dificuldade alguma de entender a necessidade de se fazer justiça, às vezes dessa maneira, né? Para nós aqui, que nem a pena de morte não tá, né? A gente acha esquisitíssimo a pena de morte, e para nós aqui no Brasil ainda, que prendemos patriotas e soltamos criminosos, é bem difícil de entender isso daqui. Mas fique em paz. Tá com Deus aqui o negócio. Ou seja, não é nada fora do escopo do que Deus está querendo que nós aprendamos aqui. Versículos 20 e 23. Mordecai registrou todos esses eventos e enviou cartas aos judeus de todas as 127 províncias de Assuero, ordenando que todos celebrassem anualmente os dias 14 e 15 de Adar.
Porquanto nesses dias os judeus se livraram de seus inimigos e sua tristeza se tornou em alegria e seu luto em festa. Deviam celebrar com banquetes e enviando presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, se você for celebrar Purim em algum lugar nessa semana, sábado, domingo, segunda, no dia 14 de Adar, que eu nem sei exatamente que dia que cai, eu acho que cai domingo mesmo. A gente vai celebrar no sábado. Se você vier, traga uma lembrancinha, um presentinho para dar para alguém. Se o Espírito Santo te tocar, abençoe alguém no farol, abençoe alguém que está na rua, dê dádivas aos pobres, abençoe alguém talvez que você fique mais confortável dando para quem você conhece, que vai valorizar, que não vai comprar droga. Abençoe alguém e dê presentes uns aos outros e festeje. Faça um banquete maravilhoso aí, convida a gente para estar com você. É um tempo de alegria, vamos celebrar que Deus nos livrou da morte enviando o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus e Ele é o Rei que reina sobre as nossas vidas hoje. Hoje nós temos uma eternidade com Deus, vida eterna por causa do sacrifício de Jesus. Nós temos muito a celebrar neste tocante. Versículos 24 e 25. Pois Amã, o Agagita, adversário dos judeus, maquinou contra eles para exterminá-los por meio de uma loteria, de sorte, adivinhação. Sendo exposto seu maligno plano de destruição diante do rei, este fez com que o tiro lhe saísse pela culatra. Isso é, a sentença de morte contra os judeus foi primeiramente revertida contra o próprio Amã e depois contra qualquer um que se atrevesse a cumprir o decreto planejado por ele. Versículos 26 a 32. Esse dia foi chamado de Purim, do nome Pur, por causa de tudo que testemunharam quanto à soberania de Deus em seu livramento. Determinaram que todas as gerações comemorassem esses 2 dias. Então a rainha Ester e o judeu Mordecai escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar a celebração anual de Purim, conforme já estabelecido em comum acordo, e enviaram-nas a todos os judeus às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, também acerca do tempo de jejum e lamento. Acabando. Capítulo 10, versículos 1 a 3. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo, ou trabalho forçado, sobre todo o império. Quanto a todas as suas obras, atos e poder, bem como o relato da grandeza de Mordecai, não estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Tá tudo lá, mas o que vocês quiserem ler, tem que procurar esse bendito desse livro das crônicas aí. Que não é o livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá, dos reis da Pérsia. São relatos que não estão na Bíblia. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque procurava o bem-estar do seu povo e falava pela paz de toda a sua descendência. E aqui chegamos ao fim da leitura do livro de Ester, versão MCM ampliada, minha versão, encurtada e comentada, né? Vou mudar o título aqui. MCM ampliada e comentada. Nós estamos já produzindo uma nova versão desse manual, mas ele só vai sair daqui a 1 ano ou 2. Enquanto isso, você pode ter acesso a essa leitura e muitas outras coisas. Nós analisamos aqui o nome Purim e toda a revelação que está no nome, simplesmente no nome. Nós temos todo o contexto histórico do exílio, a ordem dos livros, né? Nós temos Esdras, depois a história de Ester. Na verdade, nós temos a história de Ester primeiro, mas Esdras conta de Zorobabel. E depois Esdras volta também do exílio, vai a Jerusalém. Neemias vai depois ainda de Ester. Então nós temos o livro de Ester num lugar muito importante na história, preparando para que outros exilados possam voltar com segurança e com a ajuda de certos reis que viriam depois, né? O rei, por exemplo, que veio no tempo de Neemias, talvez tivesse sido o filho desse Assuero aqui. É uma controvérsia e é uma dificuldade a gente entender isso, porque alguns dizem que Assuero é título, outros dizem que é nome, ou que Xerxes é título e Assuero é nome. É difícil a gente
estabelecer as ordens, mas às vezes é importante porque tem algumas revelações que a gente encontra dentro da ordem cronológica dos eventos. Aqui nós temos também o ciclo da redenção no livro de Esther, nós vemos onde estão as festas de Yahvé nesse relato e o que pode ser importante de profético para nós. Nós entramos em algumas perguntas e respostas importantes que podem nos levar a meditações. Temos aqui um anexo 1 de perguntas para o estudo do texto, e aí eu ponho as minhas respostas, mas fique à vontade. Está aqui o nosso material. Que Deus te abençoe e que a sua celebração de Purim seja espetacular, maravilhosa, que você veja a soberania de Deus mudando a sua sorte, fazendo você andar em lugares altos. Em nome de Jesus. Amém? Te abençoo para essa celebração em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que Deus te dê os decretos para você liberar sobre a nossa nação durante esse tempo. E se você quiser nos acompanhar também, no sábado nós vamos, sábado dia, o que é? Não sei nem que dia que é hoje de novo, dia 4 de fevereiro, não, de março. Então, no dia sábado, dia 4 de março, se você quiser nos acompanhar também a partir do meio-dia, nós estaremos no YouTube. E se você está assistindo esse vídeo depois, volte lá e assista a nossa celebração de Purim. Eu creio que será rica em muitos decretos e no entendimento de coisas no mundo espiritual que nós precisamos discernir para vencer as batalhas pela nossa nação, pelo governo em nossa nação, para estabelecer justiça de Deus no governo da nossa nação. Amém? Shalom, shalom.